Oi, gente, meu nome é Silvia, eu sou professora da escola ESSA e hoje a gente vai aprender sobre eletroquímica, tá? Vamos lá. Você que é estudante da área de estética, por que que você tem que entender eletroquímica? Qual que é a diferença que isso vai fazer na sua vida, né? Lembrando que vocês mexem com correntes elétricas, né? A eletroquímica, ela tem uma inter-relação entre o fenômeno químico, né? Onde eu tenho uma degradação química, né? Com um fenômeno elétrico, que acaba ocasionando o fenômeno elétrico, tá? Basicamente é isso. Aqui do lado, ó, eu coloquei praticamente, tá até explicadinho aqui, ó. Eu vou ler para vocês, tá? Ao introduzir no limão duas placas de metal constituídas de materiais diferentes, então aqui eu tenho materiais condutores, né? Um eu sei que é o cobre, o outro deve ser é, alumínio, alguma coisa desse tipo, tá? Terá início uma reação que fará com que os elétrons flutuem. Então, os elétrons vão começar a flutuar, né? Eles começam a fazer uma corrente aqui, né? Determinando uma direção. E essa direção, né, que vai a favor de uma placa metálica para outra, né, faz com que os elétrons formem uma corrente elétrica capaz de acender essa luz, né? Eu tenho aqui um meio condutor, né, que gera degradação, uma reação química capaz de acender uma luz, tá? Aqui ele diz, ó, tal interrelação é constatada, de um lado, né, pela condutividade elétrica apresentada por certos líquidos e soluções. Todos os líquidos e todas as soluções servem para serem condutores elétricos? Não, tá? Tem uns que apresentam maior sensibilidade que outros. Ahn, Aqui, ó, no primeiro caso, temos o fenômeno conhecido como eletrólise, né? É a passagem de uma corrente elétrica através de uma solução que provoca a decomposição de substância. E no segundo, se diz respeito à funcionalidade das pilhas, porque as pilhas, elas trabalham com uma célula elétrica, tá? Mas o que tem, então, a corrente elétrica a ver com a estética, né? A compreensão desse fenômeno, gente, é chamada de reação de oxidação e redução, né, que é a transferência de elétrons de uma substância para outra. Essa reação, ela já é conhecida, né, no processo, por exemplo, de ferrugem, de corrosão de materiais, nas revelações químicas, por exemplo, de fotografias, né, e também, galera, né, no processo biológico, no armazenamento e utilização de energia. A nossa célula, ela tem uma reação química, né, para poder promover energia, tá? Já se sabe que o próprio processo de envelhecimento, ele também apresenta fatores eletroquímicos, ok? Então, ó, vamos entender na nossa célula, né? Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo de eletroquímica que ocorre no músculo, tá bom? Aqui eu tenho uma fileira de actina, né? Uma fibra muscular, né? Que compõe a fibra muscular, e aqui eu tenho de miosina. Para que, né, haja contração muscular, eu preciso converter ADP em energia pura, que seria o ATP. Mas para isso eu preciso fazer com que a fibra se mova. E para isso eu preciso, por exemplo, de íons de cálcio, né, de fosfato. Então, ó, se você reparar aqui, ó, vamos lá. O ADP se junta ao fosfato, né? Fazendo com que haja uma modificação estrutural na fibra muscular, né? Gerando o ATP, que é capaz de movimentar a fibra. Mas para isso eu preciso que o cálcio ele se ligue e mude a estrutura da fibra de actina, senão eu não consigo fazer isso. E para que ele faça isso e para que eu gere ATP, eu preciso de uma reação química, certo? Vamos lá. Reação básica, tá, gente? A gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá, né? Assim, bora entender, então, propriamente dito, a conceito sobre célula, né? A gente sabe, para a gente poder entender eletroquímica, a gente tem que conhecer a célula também, tá, gente? Porque é dentro dela que ocorre uma das maiores transformações de energia. Então, assim, ó,
A célula ela é a estrutura básica do corpo humano, isso é fato. Nós somos formados de vários tipos de células, tá? Até o osso é formado de células, um conjunto de células. O estudo das células recebe o nome de citologia. A célula, ela é considerada a menor parte do organismo, tá? A célula, uma única célula é capaz de reunir características específicas, né, que pode desempenhar várias funções, né, e é a unidade básica dos seres vivos. O nosso corpo tem mais de 75 trilhões de células, cada uma com as suas características específicas, né? E as células, né? Além das células, eu também tenho fluidos e substâncias intracelulares, por exemplo, citoplasma, né? Que são importantes. A divisão celular, né? A gente sabe que tem dois tipos de célula, procariontes e a eucariontes. Procarionte, gente, é primitiva e a gente só vai achar, por exemplo, em bactérias, tá? A eucarionte é a nossa, é a célula animal, né? Que é verdadeira, ela tem núcleo, né? Então, é a célula que a gente, tá? Aqui só tem umas características entre uma célula procariótica e uma eucariótica que eu vou ler para vocês, ok? A célula procariótica, né, sem membrana celular, ausência de organelas, né, a fotossíntese e respiração celular ocorre na membrana, são as células mais antigas da Terra. Já a célula eucariótica, não. Ela tem núcleo, membrana nuclear, né, e nucleolo, núcleo com membrana nuclear e nucleolo. Ela apresenta uma grande variedade de organelas dentro dela, né? A fotossíntese ocorre no cloroplastos, né? E a respiração ocorre no mitocôndrias. Aqui, gente, ó, ele separou, tá? Mas nos slides eu corri. A gente tem vários tipos de células. A gente tem células ovaladas, a gente tem células discoide em forma de disco, ovalada em forma de ovo. Fusiformes em forma de fuso, são mais alongadas, com as pontas estreitas, né? E a gente tem a célula estrelada, que é o neurônio, que na minha percepção é a célula, tá? Aqui a gente tem uma diferença também entre a célula eucariótica e procariótica em relação às organelas que elas mantêm dentro dela. Se você pegar uma célula procariótica, ela é extremamente simples, ó, tá? Pega uma eucariótica, uma célula humana, né? Ela é extremamente complexa. É uma célula aqui que a gente tem que entender. Então, a gente vai começar a ver alguns componentes e qual é a função dele. Então, ó, quais são, né, os elementos que compõem então uma célula eucariótica e para que ele serve, né? A membrana plasmática, gente, ela controla as trocas de substância entre o meio externo e interno. É uma permeabilidade seletiva. Ela provoca, na verdade, ela permite a homeostase, o equilíbrio celular, tá? O citoplasma, ele é um meio semissólido que mantém as organelas suspensas e nutrientes dissolvidos, né? Ribossomas realiza a síntese proteica. A gente tem que lembrar que o ribossomas, isso a gente viu lá em biologia na escola, tá? Ele apresenta duas subunidades, né? Uma maior que a outra, onde ele lê RNA, transformando o RNA em proteína, tá? Retículo endoplasmático, né? Eu tenho liso, eu tenho rugoso. O liso, ele produz lipídios, né? Os nossos lipídios, coisa linda, né? E rugoso, ele faz a síntese também associada à síntese proteica, tá? Síntese de proteína, produção de proteína. O aparelho de Golgi é o armazenamento das proteínas. Vesículas, eu tenho tanto exocíticas, né? Lisossomais e secretoras. A exocíticas, ela expele, né, para fora da pele, ó, da célula, perdão. A lisossomais faz a digestão proteica e a defesa, e a secretora também faz uma expulsão regulada daquilo que a célula não precisa. Mitocôndrias, né? Produção de energia, o ATP que a gente viu lá atrás no músculo, né? Também ele é importante, tá? Núcleo armazena o nosso material genético, DNA. Envelope nuclear, também chamada de carioteca, né? Mantém quimicamente a diferenciação, né, do núcleo em relação ao meio citoplasmático e também é seletivo, né? Essa diferenciação aqui é importantíssimo, tá? A peroxissoma, né, síntese e decomposição do peróxido de hidrogênio e praticamente aqui água oxigenada, tá?
lisossomos, organela citoplasmática que degradam partículas. Esse peróxido de hidrogênio aqui, gente, ele também está envolvido muito com radicais livres, tá? Radicais livres que fazem dano à pele, tá bom? Citoesqueleto, responsável por modificar ou manter a forma da célula, né? O citoesqueleto, ele que deixa a célula alongada, ou a célula redonda, fusiforme, enfim, tá? E os centríolos que ajudam na divisão celular. Então, eles só estão presentes, realmente você consegue verificar eles na divisão celular. Tipos de epitélio, né? Existem vários tipos de epitélios que formam o nosso corpo, né? Todos eles apresentam é, características que são mantidas. Então, por exemplo, né? Em todos os epitélios a gente pode ver células que são justapostas uma do ladinho da outra, né? E unidas. Há pouco material intercelular, então a matriz ela é um pouquinho como que fala, escasso, tá? Não possui vascularização e por isso não sangra, né? Você já cortou alguma vez a mão que você não sangrou? É interessante isso, né? E sua nutrição depende do tecido a ele ligado, que é o tecido conjuntivo que a gente vai ver. Pele de revestimento. Então, eu falei do o estratificado. Ele também pavimentoso, cúbico, colunar de transição, tá? Então, a gente tem aqui os modelos embaixo. Então, o pavimentoso, ele é o mais comum, porque ele é um pavimento, ele vai intercalando camadas aqui, tá? Então, eu tenho aqui epiderme, mucosa da boca, revestimento interno da vagina. Ele é construído por várias camadas, tá? Pavimentosa. O cúbico, né? Ele apresenta várias camadinhas aqui, ó, né? Na forma cúbica da célula. O colunar, ele apresenta, né, ductos excretores das glândulas salivares e o de transição, que é um revestimento interno da bexiga e das vias urinárias. O pseudoestratificado, gente, ele tá aqui, ó, tá? Ele possui só uma camada, mas ele aparenta ser muito maior em quantidade. Quando a gente olha para ele assim, a gente pensa que ele tem várias camadas. Na verdade, não. O revestimento dele é mais alongado, tá? Epitélio glandular. Se eu estou falando de glândula, né, eu estou falando que secreta alguma coisa. Então, ó, as células são responsáveis pela secreção de diferentes produtos. E elas podem se apresentar na fórmula de glândula endócrina, né, que só lançam secreção interna, tá? Glândula exócrina, que produz secreção externa, por exemplo, aqui, né? Sebáceas, sudoríparas, mamárias, né? A gente tem aí a mama, a produção de leite, como uma glândula exócrina. E a glândula afícrina, né? Que é uma glândula mista, o pâncreas da gente, que produz tanto insulina quanto suco pancreático. Então, é uma glândula que produz dois tipos de substratos, tá? Elementos exócrinos secretam suco digestório, né? E o elemento endócrino do pâncreas faz a insulina, certo? Na endócrina aqui, eu não falei o exemplo, né? A tireoide, né? Que forma é, hormônio, né? A adenohipófise também, que trabalha com hormônio, suprarrenal também, que trabalha com a produção de hormônios, tá? Tecido conjuntivo, vamos aprender sobre. O tecido conjuntivo ele apresenta uma classificação. Ele é propriamente dito, né? Ele pode ser frouxo, denso, modelado e não modelado fibroso. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Ele apresenta propriedades especiais, ele pode ser elástico, reticular, adiposo, mieloide, linfóide, mucoso, também vamos ver mais para frente. Ele pode ser um tecido cartilaginoso de sustentação, né? Cartilagem sustenta tecido, né? Olha aí seu nariz, olha aí sua orelha. Tecido ósseo também de sustentação. Tecido ósseo, gente, ele faz a sustentação dos músculos, né? Os músculos eles são ligados ao tecido ósseo por um tecido conjuntivo, né? Que no final dele forma os tendões, tá? Tecido sanguíneo, transporte e defesa, e tecido hematopoético. A gente está falando tecido aqui original, formação das células sanguíneas, né? Então vamos lá. Característica dos tecidos conjuntivos, ok?
Eu tô falando um pouco rápido, gente, mas esse vídeo você pode depois repetir, certo? É porque senão ele fica muito extenso e tem muita coisa para falar. Vocês vão entender quando começarem a assistir as outras aulas, tá? A característica do tecido conjuntivo. Eu tenho características histológicas e eu tenho funções, tá? As características histológicas, elas estão, por exemplo, as células são separadas por muito material extracelular, né? Eu tenho muito material extracelular. Eu tenho menor densidade das células. As células, elas não são tão robustas quanto deveriam, tá? Vários tipos de células e vasos sanguíneos, linfáticos e tecido nervoso, tá bom? Então, essa era a característica do tecido conjuntivo, histologicamente, de formação, tá? Função. Ele tem a função de sustentação e conexão com outros tecidos e órgãos. Foi o exemplo que eu dei, por exemplo, da junção músculo-osso, né? O tecido conjuntivo forma o tendão que se fixa ao osso, tá? Preenchimento de espaço, transporte e nutrição, defesa e reparação também é função do tecido. O tecido conjuntivo, ele é composto por diversos tipos de células que fazem várias funções. Vamos entender. Eu tenho aqui, ó, o fibroblasto, que é uma célula mesquitamentosa, tá? Que produz principalmente fibras. Eu tenho o macrófago, que é uma diferenciação do monócito, que é circulante no sangue, no tecido, né? O monócito que ele também está bem relacionado a reações alérgicas, principalmente do tipo choque anafilático, tá? Aqui ele tem aqui a fagocitose, secreção, apresentação de antígeno, né, defesa do nosso corpo, o plasmócito que tem origem na medula óssea, né, que também é uma diferenciação do linfócito. Uma coisa que vocês vão ver muito, gente, é diferenciação. No nosso corpo nada se faz, se diferencia, tá? Então, ó, é uma diferenciação do linfócito B, que é circulante, né, ativado, e que também produz anticorpos. Ahn, o mastócito, que também parte da medula óssea, que participa na inflamação e também tem um papel central na alergia. Eu tenho o leucócito, que também sai lá da medula óssea e faz a defesa do meu organismo. Adipócitos, né, células mesequitamentosas, armazena triglicérides. Olha aqui a nossa gordura linda, maravilhosa, né? O condoblasto, células mesenquimatosas também, tá? Perdão, gente, é que para falar essas palavras me matam. Formação da matriz e da cartilagem, tá? E o osteoblasto que forma o nosso osso, ele secreta a matriz óssea, né? Formando o osso compactado, que é o osso denso que a gente tem, não o osso esponjoso, tá? Substâncias intercelulares que são importantes no tecido conjuntivo. Eu tenho bastante fibras, então elas são colágenas, elásticas e reticulares, a gente vai ver. Eu tenho muita substância fundamental amorfa, isso daqui a gente vai ver com certeza, tá? E plasma intersticial. A matriz extracelular, né? Ela preenche os espaços entre as células, né? Apresenta consistência variável dependendo do tecido, então ela pode ser mais densa, mais líquida. É composta de substância, né, fundamental amorfa e apresenta fibras colágenas reticulares e elásticas. É quase a mesma coisa que está aqui, mas é só para vocês poderem é fundamental amorfa. Eu tô ficando amorfa, já tô ficando doida aqui, perdão. Os locais, né? Apoio de epitélios entre fibras musculares, nervosas ao redor de vasos, dentro dos vasos, né, dentro dos órgãos, eu vou ter o tecido conjuntivo frouxo. Eu tentei buscar uma foto para vocês, mas assim, eu acho que é mais confundido que a tecido adiposo, ó, nossa moleculinha aqui, ó, de gordura, gotícula de gordura, né? Esse tecido que a gente luta muito para tirar, né? Ele é responsável pelo armazenamento da energia. Então, tudo que você come em excesso vira o quê? Gordura, né? E a gordura, ela é acumulada nesse tecidinho aqui, ó, que para tirar só o capiroto, né, gente? É difícil pra caramba. Então, assim,
a característica, né? Apresenta grandes gotículas de gordura responsável pelo armazenamento de energia. Quando a gente tá. Uma coisa que é importante falar, e talvez vocês nunca pensaram nisso, né? Às vezes a gente vai fazer exame de sangue, né? E a gente fica muito tempo de jejum. E às vezes o exame, ele é para diabetes, por exemplo, para você verificar a glicemia. Ficar de jejum para colher um exame desse mais de 8 horas não é viável. Por quê? A partir de 8, 10 horas de jejum, o nosso corpo ele busca energia onde? No tecido adiposo, né? Ele começa a quebrar essas moléculas aqui, ó, para fazer energia. A tendência, não só daqui, do glicogênio também, né? A tendência disso daqui é aumentar a glicemia. Então, às vezes você vai e faz um exame de jejum para diabetes, né? E a sua glicemia vem lá em cima. Daí o médico fala: olha, você é diabético. Na verdade, não, você fez o jejum errado. Você passou muito tempo, né, de jejum. Por isso que o exame de diabetes ele não ele não é afirmado no primeiro tipo de exame. Você tem que colher o exame, fazer o exame de glicose glicada exatamente, né, para poder diferenciar se é aumento energético, né, aumento da glicose por jejum ou se é o tamanho da glicose aí que está interferindo. Tecido que apresenta características interessantes, né? Ele apresenta bastante, né, quantidade de substância fundamental, conhecida como geleia de Wharton, se eu não me engano, tá? Assim como fibras colágenas. Aqui a gente tem, ó, as substâncias entre elas e as fibras colágenas dispostas, tá? Raras fibras elásticas e reticulares presentes no cordão umbilical e na polpa jovem. O cordão umbilical, gente, quando a gente. Eu não sei, né? Vai que vocês pegaram o cordão umbilical na mão. Quando você pega ele, ele é gelatinoso. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Se você for limpar o coto umbilical do seu filho, tal, ou do sobrinho, ou de qualquer criança que você pegou na rua, tá? Quando você encosta no cordão umbilical e ele tá recente, ele é bem gelatinoso, ele é até duro, né? É, isso é devido ao tecido conjuntivo mucoso que está presente naquele tecido conjuntivo denso, né? Característica possui muitas fibras colágenas, porque ele tem que aguentar o tranco, na verdade, a tensão, né? Ele também tem que ser flexível, né? E ele é apresentado na forma de tendão aponeuroses. A aponeurose vocês vão ver lá no sistema muscular, tá? A aponeurose é como se fosse um tendão, só que na forma de faixa, né? Ele é maior. O tendão é em forma de corda. A aponeurose é como se fosse um leque. E aqui, ó, ele mostra, né, o tecido conjuntivo denso formando os tendões. Tecido conjuntivo denso não modelado, né, que está presente na nossa derme, né? Ele é um tecido, ó, se você olhar, ele tem um desarranjo, ele não é todo bonitinho como deveria ser. Ó, olha aqui na foto do lado, né? A derme toda ajustada, toda bonitinha, né? E aqui eu tenho a camada a epiderme toda bonitinha, aqui a camada da derme, tá? E quando você olha a camada da derme, que é aqui reticulada, você não consegue ver nada com nada. É exatamente essa disposição que a gente está vendo aqui, certo? O tecido cartilaginoso, né? Eu tenho cartilagem hialina, eu tenho cartilagem fibrosa, eu tenho cartilagem elástica. A elástica a gente já viu lá atrás, né? Que tá na laringe, aqui na garganta, né? Praticamente. Na epiglote também, que fica na altura da garganta, né? A orelha, né? A pontinha aqui do nariz, você também tem esse tipo de cartilagem elástica. A cartilagem fibrosa, ela está presente, por exemplo, aqui, ó, entre a ligação do osso ilíaco, né? Onde eu tenho aqui na frente, no pubis, né, a sínfise púbica, que na mulher é importantíssima isso. Essa cartilagem fibrosa é ela que se desloca, é ela que se desprende pseudamente, tá? Porque ela não se desprende, ela estica, fazendo com que a criança consiga passar, né, durante o parto aqui no canal vaginal, né? Nesse canal aqui. E a cartilagem hialina, né, que tem pouquíssimo colágeno, que é a primeira forma do esqueleto
do feto, né? E no adulto está presente como traqueia. Se você segurar aqui na sua garganta, né? Se você pôr a mão na sua garganta, você vai pensar que isso daqui é osso, e na verdade não é. Tem um osso aqui na frente, tá, gente? Chamado ocioide. Mas atrás mesmo da garganta, onde fica aqui a tireoide, né? A arquitetura da tireoide, se você pôr a mão ali, você vai sentir como se fosse um osso, e na verdade não é osso, é cartilagem, é uma cartilagem bem rígida. Por isso que, por exemplo, se eu precisar fazer uma traqueostomia, todo mundo já viu uma pessoa traqueostomizada, que tem um orifício no pescoço, né? Ali eu consigo por causa da cartilagem, tá? Desse tipo de. O tecido ósseo, que é um dos mais lindos também, né? Ele possui sais minerais, que é a matéria dura, como que eu posso dizer? Ele é um- uma matriz, tá? Que é secretada pelos osteoblastos. O tecido ósseo, ele apresenta três tipos de célula. Ele apresenta osteoblasto, osteoclastos e osteócitos. Os osteoblastos, eles têm a função de produzir esse osso aqui, ó, compactado, né? Que é o osso maciço. O osso esponjoso, onde eu tenho o osso esponjoso, eu tenho a presença muito grande de uma outra célula óssea, que é chamada de osteoclasto. É ela que faz a remodelação do osso. Porque se o osteoblasto só secretasse osso aqui, daqui a pouco a gente estaria formando uma ponta, né? Então, quem controla essa deposição de matriz é o osteoclasto. Então, o osteoblasto, ele forma essa configuração de discos aqui, ó, das células dele, né, que são muito bonitas a microscopia, tá? Eu tenho tecido hematopoético, ou também chamado tecido reticular, que fica dentro dos ossos, a medula óssea, né? E eu também tenho os órgãos linfóides, que são ossos, são órgãos importantes, tá? O tecido hematopoético, né? Ele é responsável pela hematopoiese, que é a formação, maturação e liberação de células novas na corrente sanguínea. Quando eu tenho um problema medular, por exemplo, um câncer de medula, né? Eu paro de produzir as células sanguíneas e por isso que é tão vital a saúde, uma vez que se eu não tenho célula, é praticamente incompatível com a vida, tá? O tecido linfóide está presente nos órgãos linfáticos, então eu tenho aqui o timo, que tem uma responsabilidade muito grande em manter a defesa, principalmente de crianças até mais ou menos 5, 6 anos, né? Depois, quando o sistema imunológico ele assume totalmente o a função de defesa, o timo ele vai regredindo de tamanho, mas ele fica aqui presentinho perto do coração, tá? Eu também tenho o baço, que é um órgão linfóide, eu tenho os gânglios linfáticos, né? Até, gente, o apêndice, ele é um órgão linfóide, né? Quando infecciona só por Jesus, tá? E eu tenho a constituição também de uma grande rede de vasos linfáticos, tá? Aqui a gente tem um resumão fotográfico de como seria a organização, né, do tecido, das células, fibras, tudo que a gente tem aqui. A gente tem a organização do tecido visto de uma forma diferenciada, tá?